Olá pessoas, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo aqui na internet. E para esse vídeo eu queria fazer uma proposta, né, desse ser o primeiro vídeo de alguns que eu vou gravar nas próximas semanas. E para passar um pouquinho a ideia do que eu estava querendo fazer, era o seguinte: eu vou primeiro me apresentar para poder motivar a série de vídeos. Então, meu nome é Felipe, eu sou mestrando em Física pela UFMG, no mesmo lugar onde eu fiz a graduação. E atualmente, né, eu estudo o assunto de termodinâmica de buracos negros. E uma das coisas que eu acho primordiais para qualquer pessoa que vai mexer com ciência é que ela tenha o mínimo de capacidade de poder expor para pessoas que não são da área a área sua de estudo. Né? Então eu acho importante que a gente tenha o mínimo de divulgação a respeito disso, né? O mínimo de divulgação de ciência. Por conta disso, o meu objetivo é fazer uma série de vídeos para tentar dar uma ideia, tentar passar uma ideia geral do que é o assunto de termodinâmica de buracos negros. Porém, eu não posso simplesmente chegar e começar a falar do assunto. Então, para poder falar termodinâmica de buracos negros, primeiro eu tenho que entrar no assunto de buracos negros, e antes de falar de buracos negros, eu tenho que entrar no assunto de relatividade geral, que é o background de tudo que vai acontecer no contexto de buracos negros, e que por conta disso é importante eu passar uma certa ideia do que é essa teoria, né, tão famosa na física. E já deixando bem claro que o meu objetivo com esse vídeo não é construir todo o raciocínio que o Einstein teve para poder chegar na relatividade geral. O meu objetivo aqui é, dada que a relatividade geral é a nossa teoria que descreve o universo, o que ela diz? Okay? O meu objetivo não é reconstruir os passos do Einstein, e sim mostrar os desenrolares da teoria já feita. Eu posso mostrar os desenrolares, mas é assunto para um outro vídeo, né? Porque senão isso aqui vai ficar muito mais longo do que eu gostaria. E não dá para eu deixar de falar de relatividade especial quando o assunto é relatividade geral. Afinal de contas, a maior parte dos resultados de relatividade geral foram motivados todos pela relatividade especial também. Então eu vou colocar aqui só alguns dos pressupostos que o Einstein tomou, né, para poder construir a relatividade especial, o que elas significam e o que elas levam em conta sobre a nossa descrição do espaço, né, do espaço-tempo, que é a descrição feita pela relatividade geral, e falar como é que se desenrola a teoria. Então a primeira coisa é, o Einstein ele formula a teoria da relatividade especial para poder sanar uma certa inconsistência que existia entre a mecânica clássica e o eletromagnetismo clássico. Então, os pilares que ele colocou para poder desenvolver toda a relatividade especial foram basicamente dois, que aí tem um monte de consequências. O primeiro deles é, as leis físicas têm que ser as mesmas para quaisquer referenciais inerciais. Ou seja, se dois observadores diferentes, se dois referenciais diferentes observam um certo fenômeno físico e ambos esses referenciais não sofrem nenhuma aceleração, então significa que eles têm que ter eles têm que conseguir descrever a mesma física. E o segundo, que aí leva a todo o desenrolar interessante da teoria da relatividade, é que a velocidade da luz ela é a mesma em quaisquer um desses tais referenciais inerciais. E por que ela é extremamente importante? Porque ela molda o caráter da relatividade especial. A gente está acostumado, em toda a descrição da física, a conceber um espaço tridimensional, porque afinal de contas vemos o espaço tridimensional. E a gente sempre considera o tempo como uma variável adicional, como um parâmetro extra ao meu problema, não como sendo inerente ao meu espaço. De forma que o tempo, quando a gente trata assim, né, como uma variável passível, que a gente diz, ele é igual para qualquer referencial, para qualquer sistema. Quando Einstein fala, né, e coloca como pilar da relatividade que a velocidade da luz tem que ser a mesma, a gente não pode deixar de notar duas coisas. Primeiro, velocidade é uma grandeza que diz respeito tanto à distância quanto ao tempo. E a gente sabe da mecânica que a gente consegue fazer composições de movimento. Então, significa que se a velocidade da luz é constante em todo referencial, significa que ao mudar de um referencial para o outro, ela não vai trocar o valor dela. Okay? Então significa que vai ter que acontecer alguma coisa diferente, né, que é o tchan da relatividade, que é exatamente a ideia de que o tempo não é uma variável passiva. O tempo ele é uma variável que a gente chama de variável ativa. Né? Ele sofre transformações quando você muda de referencial para o outro. Ou seja, significa que os tempos que você marca não necessariamente vão ser os mesmos que o seu coleguinha marca. Né? O tempo ele depende do referencial. O tempo ele faz parte do nosso espaço e ele se transforma de referencial para referencial, assim como as outras coordenadas temporais. Então, nosso espaço não é mais tridimensional. Nosso espaço agora ele é quadridimensional, né? 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Quando a gente faz isso, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, ok, tempo se transforma, coordenadas também. Como se transforma de um referencial para o outro? Como esses efeitos são observados? E aí a gente chega nas duas conclusões que vão ser úteis para a gente desenrolar um pouquinho da relatividade geral, né? Que são consequências da relatividade especial. A primeira consequência é, quanto maior a velocidade do corpo, mais devagar o tempo vai passar para ele.
Então essa é a primeira noção que não é nem um pouco intuitiva. O tempo passa diferente de um referencial para o outro, sendo que ele vai passar mais devagar para o referencial que está em movimento. Ok? E a ideia, também uma outra forma que a gente consegue colocar isso, né? Se o tempo passa mais devagar, a gente diz que o tempo dilata. E essa é uma informação importante quando a gente for falar de relatividade geral. E a outra consequência é que toda vez que um corpo estiver se movimentando em uma certa direção, por exemplo, a direção horizontal, significa que o comprimento dele na horizontal vai ser reduzido. O da vertical não, porque ele não se movimenta na vertical. Mas imagina que o corpo, por alguma razão, se movimente na vertical. Então significa que vai ter uma compressão, né? Ele vai reduzir o tamanho dele na vertical e não na horizontal. Primeira coisa que tem que deixar clara, essa contração dos comprimentos e essa dilatação do tempo não são impressões, não são percepções que a gente acha que acontece, né, porque, assim, como se fosse uma ilusão de ótica. Não, esses de fato são fenômenos físicos. O tempo realmente muda de referencial para referencial, isso é observado, isso já foi medido, e de fato os comprimentos reduzem. Não é uma ilusão de ótica, realmente existe uma contração de comprimentos na relatividade especial. Existem experimentos que mostram isso. Um deles é a detecção de muon, né, que são produzidos na atmosfera. Não vou adentrar nos resultados, só estou jogando o nome para quem tiver interesse procurar na internet, porque o objetivo do vídeo não é esse. Posso fazer um vídeo futuro explicando relatividade especial melhor. Aí beleza. Uma outra coisa também que eu não vou comentar os desenrolares, ou só colocar. Quando você faz a descrição do espaço-tempo da relatividade especial, a gente dá um nome para ele de espaço de Minkowski. Esse espaço de Minkowski ele é um espaço plano. O que significa um espaço ser plano? Significa que, a menos de algumas pequenas adaptações, esse espaço ele está de acordo com a geometria euclidiana, que é aquela geometria básica que a gente vê desde o colégio, ok? Quando a gente vê trigonometria, circunferências, tudo de geometria que a gente vê no colégio é geometria euclidiana. Quais são alguns dos enrolares de geometria euclidiana? Qualquer triângulo, os ângulos internos formam 180 graus. A razão entre o comprimento de uma circunferência e o diâmetro dela vai ser π. Essas relações que a gente tem de geometria básica, essas relações são geometrias euclidianas. E geometria euclidiana é a geometria de um espaço plano. Agora, ok, primeira coisa de tudo todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento que o nosso espaço não é plano, o nosso espaço é curvo. E essa é uma das consequências da relatividade geral. Agora, como é que é uma forma da gente conceber isso? Como é que a gente consegue perceber, ou seja, como é que é um experimento, nem que seja um experimento mental, que nos permita chegar à conclusão de que o espaço tem que ser curvo e não necessariamente plano? Uma forma de ver isso é com um aparente paradoxo, que foi proposto para poder colocar como uma inconsistência da relatividade especial, mas que acabou sendo um exemplo para mostrar conceitos da relatividade geral. Que a ideia é qualquer observador em rotação. Imagina que você está vendo um disco rodar, e aí a gente quer fazer duas medições dele. A gente quer medir o comprimento do disco e a gente quer medir o diâmetro dele quando ele estiver em rotação. Então é o seguinte, imagina que primeiro eu vou medir o comprimento dele. Então eu vou fazer o seguinte, quando ele estiver girando, vocês concordam que a extremidade dele, onde está o comprimento do disco, vocês concordam que o movimento é sempre tangente à rotação do disco? Porque no movimento circular o movimento é sempre tangente ao disco. Então a ideia é o seguinte, imagina cada pedacinho da borda desse disco. Cada pedacinho tem uma velocidade com uma direção bem definida. E a gente sabe da relatividade especial que todo o corpo que está em movimento vai ter as suas dimensões contraídas na direção do movimento. Então significa que cada pedacinho da extremidade ele vai se contrair. Se cada pedacinho da extremidade vai contrair, significa que o comprimento do disco todo em rotação ele vai reduzir. Ou seja, ele não vai ser mais 2πr, ele vai ser alguma coisa menor do que 2πr. O quão menor vai ser? Depende da velocidade do disco. Aí agora como é que a gente faria para medir o diâmetro? Você pega o disco, quando ele estiver parado, faz uma linha, né? Você coloca uma linha preta correspondendo ao diâmetro e gira ele para ver se essa linha vai sofrer alteração. A ideia é, se a gente for analisar o disco num instante de tempo, essa linha que vai ser o diâmetro dele, né, se a gente for ver a velocidade do disco em cada ponto em cima dessa linha, a gente vai ver que a velocidade é sempre perpendicular à linha do diâmetro. Isso significa que o diâmetro do disco não vai sofrer a contração igual aconteceu com o perímetro dele, né, com o comprimento. Isso significa então que o diâmetro ele não se altera quando você coloca o disco para rodar. Mas olha só, se o comprimento altera, quando você fizer comprimento sobre diâmetro, isso não vai dar mais π, isso vai dar um valor diferente. Se vai dar um valor diferente, significa que a relação da circunferência não é a relação da geometria euclidiana, então o espaço não pode ser euclidiano. Necessariamente o espaço tem que ser curvo.
né? E essa é uma das formas que a gente tem de conceber isso. E aí vem a questão da relatividade. Se o espaço é curvo, o que curva o espaço? Por que ele vai se curvar? Como é que eu observo essa curvatura nos corpos em movimento? O que curva o espaço é simplesmente a presença de energia nele. E lembrando que na relatividade a gente tem aquela famosa equação, né, E igual a mc ao quadrado, que fala que na verdade energia e massa são manifestações diferentes da mesma coisa. Então o que curva o espaço você pode pensar como sendo energia, mas também como sendo massa. Massa curva o espaço. E aí a gente chega num desenrolar interessante. Por exemplo, a ação da força gravitacional. Na mecânica newtoniana, como é que a gravidade era concebida? Você tinha um planeta e você tinha um corpo que ia fazer um movimento de órbita, por exemplo. Por que esse corpo descrevia o movimento de órbita? Porque existia uma força gravitacional dirigida para o centro do planeta que puxava-o para baixo e permanecia estável o movimento de órbita. Como é que a gente leva em conta isso agora num espaço que é curvo? Eu coloco um planeta no universo, no espaço, o espaço em torno do planeta vai se curvar. E aí, quando eu coloco um corpo para se movimentar em torno do planeta, para fazer um movimento de órbita, por exemplo, não é que ele se movimenta porque existe uma força gravitacional. Ele se movimenta da forma com que ele se movimenta porque o espaço está curvo. Então significa que ele vai descrever um movimento em torno do espaço que é curvo. Essa é a ideia. E aí chega uma das conclusões que são interessantíssimas da relatividade geral, que é a força gravitacional não é uma força. O que a gente observa como força gravitacional é uma impressão pela movimentação do espaço curvo. Então a força gravitacional ela não existe. Tanto que a descrição de uma partícula livre, ou seja, sem a ação de força resultante no espaço-tempo, é a descrição de uma partícula que só sofre efeitos da curvatura do espaço, que pode ser, por exemplo, uma força gravitacional. Então a força gravitacional nesse sentido é uma força entre aspas. Ela não existe como força propriamente dita. É uma manifestação do corpo andando no espaço curvo. E existem alguns vídeos, eu vou inclusive deixar um na descrição, bem famoso, né, que consiste numa demonstração disso, de que significa um espaço ser curvo, e por que os movimentos se parecem com movimentos de órbita planetárias no espaço curvo. E aí tem uma questão que sempre fica fora, né, quando a gente vai tentar retratar de forma didática a relatividade geral do espaço ser curvo. Que é, assim como esse exemplo que eu passei na descrição, né, desse vídeo, a gente só trata didaticamente da curvatura espacial. Mas a gente não pode deixar de esquecer que o tempo é uma coordenada, é uma dimensão do seu espaço. Então, quando eu falo que o espaço curva, não é só o espaço, a parte espacial do espaço-tempo. É a parte do tempo também. O tempo ele se curva. Mas o que significa o tempo se curvar? E tem uma analogia muito boa para a gente falar do que é o tempo se curvar e qual que é a consequência disso. E uma forma de fazer isso que eu fiz é, primeiro de tudo, fazer um modelinho bem simples do que é o nosso universo. E todo mundo consegue fazer isso em casa. Um modelinho simples do nosso universo é isso daqui. Um bloquinho de notas. Um bloquinho com várias folhas, claro. Né? Se não seria um bloquinho, seria uma folha só. Aqui, claro, eu estou supondo, né, para fazer esse modelo, eu estou supondo que o nosso espaço não seja tridimensional. Nosso espaço seja bidimensional só, para eu poder representar tudo em uma folha. Então a ideia é o seguinte. Por que isso aqui é um bom modelo do espaço? É um bom modelo do nosso espaço porque é como se cada folhinha dessa daqui fosse um certo instante de tempo. Então é como se cada folha fosse uma certa fotografia do espaço. E aí, quando eu coloco elas todas empilhadas, o que eu obtenho é o espaço-tempo inteiro. Ok? Então é como se aqui fossem as duas dimensões espaciais e a espessura fosse a dimensão temporal. Então essa espessura aqui a gente pode representar nesse modelinho de espaço-tempo como sendo o tempo. E aí, como eu vou mostrar num videozinho passando separado, eu desenhei um monte de coisinhas em páginas diferentes para dar a impressão, quando você passa esse bloquinho, que você tem um movimento. A ideia do espaço é exatamente essa, né? Que cada instante de tempo corresponde a uma folha, que corresponde a uma posição do foguetinho, por exemplo, que eu desenhei. Ok? E a ideia é, esse tipo de espaço que eu acabei de desenhar, ele seria um espaço plano, porque percebam, ele está totalmente assim, planinho, ele está tranquilaço. Agora, o que significa um espaço curvar e como é que eu consigo, nesse modelinho, ter uma noção do que significa o tempo curvar? Para isso, eu peguei esse outro modelinho de espaço, que corresponde a um outro bloquinho, e olha só o que eu fiz, eu coloquei nele um planeta. E não só coloquei nele um planeta, coloquei em todas as folhas um planeta, de forma que o videozinho que eu vou mostrar para vocês aí agora mostra que o planeta está o tempo inteiro no espaço. E agora olha só, como eu colei o planeta, significa que o meu espaço agora não é mais plano. O meu espaço ele vai ser curvo, porque eu coloquei matéria lá dentro.
E aí, olha só, se eu olhar a espessura, que é a parte temporal, eu vou chegar perto, mas eu vou mostrar uma foto porque vai ser mais fácil de mostrar. Reparem isso daqui, ó. Quanto mais perto eu tô do planeta, maior é a curvatura do tempo. Percebe que o tempo dilatou nesse ponto, o tempo curvou. Percebe que distante do planeta, você tem o tempo do mesmo jeito que estava antes, porque você está longe o suficiente, então o espaço é mais ou menos plano. Quanto mais perto você chega do espaço, percebam, maior é a curvatura que ele faz. E como é que ele está curvando? Ele está expandindo, percebem? Ele está aumentando. Isso significa o quê? O que significa da relatividade especial o tempo dilatar? Significa que o tempo passa mais devagar. E esse é de fato um dos resultados que a gente observa com o nosso sistema, com o nosso espaço-tempo. Perto de campos gravitacionais mais intensos, o tempo passa mais devagar. Esse é inclusive o efeito explorado no filme Interestelar. E não precisa nem ir muito longe, né? Os nossos satélites que medem GPS, eles estão numa altura maior do que a nossa, certo? Eles estão bem mais acima da superfície da Terra que a gente. E o campo gravitacional aqui na Terra é mais intenso que lá no satélite. E os satélites têm que sempre levar em conta essa correção do tempo passar mais devagar aqui do que lá, porque aqui o campo gravitacional é mais intenso. Ou seja, o espaço se curvar, o espaço todo, envolve o tempo, como nesse modelinho que eu fiz. E aí dá para ter uma ideia de qual que é a consequência e por que a gente vê essa curvatura no tempo. É análoga à curvatura no espaço. E antes que eu me esqueça, duas referências ótimas para quem quer procurar se aprofundar um pouquinho mais na relatividade geral e na relatividade especial, sem adentrar em muitos aspectos técnicos, dois livros ótimos, feitos por ninguém melhor para explicar a relatividade geral do que o próprio Einstein. Então a ideia é, tem esse livro aqui, Teoria da Relatividade, né, escrito pelo próprio Einstein, né, aqui no caso é Teoria da Relatividade para Leigos, né, é um livro maravilhoso, se vocês procurarem, vocês acham tranquilo. E esse outro daqui, que é do Einstein junto com outro cara, que fala a respeito da evolução das ideias da física de uma forma geral. Não fala só de relatividade, mas tem um capítulo específico de relatividade. Mas bom, é mais ou menos isso, essa é a ideia que eu tinha para passar no vídeo, só passar um panorama geral, uma ideia intuitiva, né? Talvez, não sei se ficou tão intuitivo, mas uma ideia pelo menos mais clara do que é a relatividade geral. Essa teoria maravilhosa, né? Na minha concepção, é a teoria mais bonita na física. E a ideia é que nos próximos vídeos eu consiga fazer, né, um pouquinho, entrar na parte de buracos negros, termodinâmica de buracos negros, e a gente vai seguindo nessa série de vídeos. Então, obrigado pela audiência até aqui e um abraço.